Gente, minha dicção já não é das melhores, então hoje eu tô com uma afta gigante debaixo da língua. Então eu vou falando meio assim. Mas dá pra me entender, eu acho, né? Qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo pra pegar alguma coisa que vocês entenderem, tá? Gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que é muito recorrente na vida de muitas pessoas, já foi na minha, né? Então tudo que eu falo aqui, a maioria das coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, que eu tenho alguma experiência, e eu procuro passar um pouco do meu aprendizado, da minha visão pra vocês. Mas como eu sempre falo aqui, gente, esse vídeo é pra quem tem o coração aberto e não a mente aberta, né? Eu não tô falando aqui com o seu cabeção, eu tô falando aqui com o seu coração. Então, se você tiver com o coração aberto para me ouvir, se você sentir afinidade energética comigo, então esse vídeo é para você. Se você não sente afinidade energética comigo, se você sente que você olha para mim e você fala, nossa, estrupício isso aí, então é sinal que a gente não tem muita coisa a ver, então esse vídeo não é pra você, tá? Bom, gente, eu até escrevi sobre isso na minha fanpage esses dias, que eu tava falando sobre uma frase que é muito recorrente, que eu já escutei em consultório inúmeras vezes, e eu mesma já proferi esses dizeres mais de uma vez ao longo da vida, que é assim, não tem ninguém interessante para me relacionar. Não aparece ninguém interessante, não tem homem legal no mercado, só tem estrupício, eu só atraio porcaria, não tem ninguém para eu trocar, né? Não tem gente legal. E eu lembro, gente, que nas várias vezes, e não foi só uma, foram várias vezes que eu falei isso, e no fundo, embora eu quisesse conscientemente uma pessoa legal para me relacionar, eu confesso que sempre que eu não encontrava alguém, no fundo, aquilo me dava um pouco de alívio, sabe? Eu falava assim, ai, ainda bem, não foi dessa vez que eu vou ter que me entregar, né? É muito difícil admitir isso. Na época eu não percebia essa limitação, eu não percebia essa crença negativa, eu só fui perceber muito tempo depois. E eu fui percebendo que esse não era um padrão só meu, mas de muitas mulheres que eu atendia. É claro que em atendimento nem sempre a pessoa tem abertura para ouvir isso naquele momento, né? Essa pessoa tem uma resistência muito grande para tocar em certas feridas, então nem sempre eu falava isso logo de cara. Mas quando a pessoa tinha abertura de fato para me ouvir, me permitia cutucar algumas feridas, eu colocava essa questão e muitas mulheres admitiam que no fundo morriam de medo de se entregar. Tinham muito medo da perda, tinham muito medo de atrair um parceiro que a lesasse. Era muito comum, isso é uma das coisas que eu mais ouvia, principalmente quando eu atendia com Theta Healing. Eu ouvia muito as mulheres falando assim, que tinham muito medo de se entregar e de serem traídas, de serem enganadas, né? Tinham muito medo de se mostrar para outra pessoa. E, gente, às vezes a gente quer uma coisa aqui, ó, mas não aqui. Às vezes, conscientemente, a gente deseja uma coisa. A gente fala, nossa, eu quero muito viver um grande amor, é a coisa que eu mais quero na vida. Só quando a gente toma coragem de olhar para dentro, né, de realmente investigar as nossas crenças mais profundas, muitas vezes, gente, a gente percebe que no fundo, bem lá no fundo, mas no fundo mesmo, lá cavando, né, lá submerso nas águas do inconsciente, bem escondidinho lá embaixo, numa gavetinha lá do fundo, tem uma crença que é eu tenho medo da entrega. Ou se eu me entregar eu vou morrer, eu vou ser usada, eu vou ficar louca, eu tenho medo de perder o controle. Por quê, gente? Todo relacionamento, quando a gente realmente cria uma intimidade real com alguém, eu não tô falando de uma relação superficial, não, eu tô falando de uma relação que tem uma entrega real. Intimidade real é aquela em que você pode se despir de todas as suas máscaras diante do seu parceiro sem medo do que ele vai achar. Intimidade é quando você consegue olhar nos olhos do seu parceiro e falar pra ele aquilo que você realmente sente, sem medo do julgamento, sem medo dele te odiar. É quando você consegue ser aquilo que você é de verdade, né? Isso é intimidade. E a gente, em geral,
a gente se acha muito feio por dentro. Né? Às vezes a gente aprende a fazer algumas personagens para usar essa persona nas relações sociais, mas na hora que a gente está ali no tete a tete, no olho, que a gente tem que se despir das nossas máscaras, que a gente tem que se mostrar completamente para o outro, se desnudar em todos os sentidos, criar uma real intimidade, aí o bicho pega, né? Dá um medo danado, porque no fundo, gente, a maioria de nós, como a gente aprendeu que a gente é muito feio, que tudo aquilo que a gente é de verdadeiro, de natural, de espontâneo, é feio, é sujo, é pecado, então a gente vai aprendendo a fazer essas personagens artificiais para ser aceito na sociedade, para ser querido, né? A gente tem a ilusão de que a gente só é aceito quando a gente não é aquilo que a gente realmente é. E a gente tem uma ideia errada, né, que a gente aprendeu, que se a gente se mostrar verdadeiramente para outra pessoa, se a pessoa realmente nos conhecer, conhecer a nossa sombra, os nossos podres, os nossos medos, essa pessoa não vai mais querer saber da gente. Então a gente fica cheio de defesa, de resistência. Então a gente mostra, mas não mostra tudo, né? A gente mostra assim, só um pouquinho, porque se aquela pessoa sentir o odor fétido das nossas feridas internas, dos nossos medos, dos nossos bloqueios, pode ser que essa pessoa se desinteresse e a gente morre de medo disso. E quando a gente começa a se relacionar de verdade, a ter uma relação verdadeiramente amorosa, inevitavelmente as máscaras vão cair. E como fala o Osho, você vai tocar o centro daquela pessoa e aquela pessoa vai tocar o seu centro. Né? Você vai parar de se relacionar com um papel social e você vai se relacionar com o ser do outro. E, gente, aí dá um medo danado, né? Para o nosso ego, que em geral é muito controlador, meu Deus do céu, a outra pessoa vai ver quem eu sou, ela vai ver meus podres. Né? Ela vai ver aquele lado sombra ali que eu escondo até de mim mesma, que eu tô há anos pondo debaixo do tapete, porque no fundo eu me acho muito feia por dentro. Então eu tô lá negando aquilo há séculos, né? Pondo debaixo do pano a minha inveja, os meus ciúmes, os meus medos, os meus bloqueios. Eu tô lá fazendo a egípcia, fingindo que não é comigo e tô fazendo a egípcia pra minha sombra. Tô ignorando tudo aquilo. E a partir do momento que eu me relacionar, que eu começar a amar, que eu começar a me derreter, o meu ego vai começar a perder o controle. E aí, gente, dá um belo de um cagaço. Desculpem o termo, mas não tem palavra mais representativa e simbólica para falar do medo da perda de controle que a gente tem. A gente tem um cagaço muito grande, porque aí, gente, quando a gente começa a se entregar pro outro e a perder o poder, o outro pode fazer o que ele quiser com a gente. E esse é o grande risco do amor. O amor é um risco, ele é algo completamente imprevisível, porque é o momento em que o ego começa a derreter, ele deixa de ser tão poderoso, né? Não dá pra você amar sendo um narcisista, não tem como, porque quando a gente ama, o amor é muito maior que a gente começa a entrar numa onda de uma frequência que é muito mais forte, muito mais poderosa do que o nosso ego. E aí, gente, isso começa a dar uma remexida por dentro, a fazer com que a gente perca as estruturas, com que a gente perca as estribeiras, né? Existe aquele termo social que é um clichê muito comum, que é cair de amores. No fundo é isso, é perder o chão, a gente fica assim, inebriado com aquele sentimento. E aí, em geral, gente, a gente começa a sentir aquele medo gigante do outro fazer a gente de trouxa. O ego fica ali, né, segurando, controlando, porque a gente morre de medo de ser feito de gato sapato, de ser usado, do outro nos trair, nos enganar, porque afinal de contas a gente está completamente vulnerável. Então, gente, pelo medo da entrega, muitas vezes a gente dá um jeitinho de se auto-boicotar, né? E de sempre atrair uns estrupiços, uns caras meia boca, uns caras às vezes sem uma libido meio baixa, assim, meio bunda mole, sabe? Os caras meio assim, sabe? Meio, uma relação meia boca, assim, porque a gente não tem que se entregar, porque até o orgasmo é uma pequena morte.
para você conseguir ter um orgasmo de verdade, por inteiro, ali, totalmente entregue, nossa, você tem que de fato estar entregue, né, naquele relacionamento, naquela energia, porque o orgasmo é uma perda de controle absurda pro ego. Então, quanto mais controladora é a pessoa, menos ela consegue ter um orgasmo intenso, menos ela consegue se entregar pro amor. Então, a gente fica encontrando esses mecanismos de defesa, né, e fica assim, ai, não tem ninguém interessante pra me relacionar, ai, só parece lixo, ai, não tem nenhum homem legal, ai, não tem nenhuma mulher legal, né? A gente fica encontrando desculpas. Claro, né? E isso até uma pessoa me perguntou, mas Gisela, você não fala sempre que a gente vive numa sociedade psicopática, que não está voltada para o afeto, que é mais difícil encontrar um amor nessa sociedade? De fato, gente, a sociedade é bélica, é psicopática, é guerreira, é competitiva. Entretanto, nós não somos vítimas da sociedade, nós somos co-criadores da nossa realidade. Dependendo da frequência que a gente está vibrando, a gente vai atrair um padrão de relação. Nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente atrai para o nosso convívio. Se a gente só tá atraindo estrupiço, relacionamento meia boca, né, uns caras meio bunda mole, que não gostam muito de sexo, que não tem muita pegada, né, uns caras meio assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado se a gente não tá contratando, que é um termo que o Arli Cravo usa, que eu adoro, se a gente não tá contratando aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher para alimentar nosso sistema de defesa e para evitar a entrega, porque no fundo a gente morre de medo de perder o poder. Pronto, falei. Durmam com essa aí. Eu sei que eu tô pegando pesado, eu sei que eu tô cutucando a ferida de muita gente, já passei por isso, já tive que cutucar essa ferida dentro de mim. Já tive que ter coragem para olhar dentro de mim mesma e para assumir que muitos estrupis que eu atraí para minha vida é porque eu tinha pavor da entrega e que no fundo, bem lá no fundo, eu adorava quando eu encontrava um relacionamento meia boca, porque aí eu tinha alguém para colocar a responsabilidade pelos meus problemas, né? Eu não tinha que me entregar, eu não tinha que realmente me despir das minhas máscaras, eu não tinha que mostrar o meu lado sombra, eu poderia ficar no controle. Então é muito cômodo a gente não encontrar ninguém legal para se relacionar, né, gente? No fundo é muito cômodo, porque isso evita que a gente tenha que olhar pra dentro, porque quando a gente cria intimidade com alguém, gente, a gente é obrigado a olhar pra dentro da gente mesmo, a gente é obrigado a expor o nosso lado luz, o nosso lado sombra, os nossos podres, e a pessoa pode acolher ou não, mas é um risco imenso, e você também conhecer o lado podre da pessoa. Então aquilo é uma troca muito profunda, num nível muito elevado que vai muito além do biológico. É uma troca espiritual, uma troca energética, uma troca de alma, uma troca intelectual, uma troca química, é uma troca em vários níveis. E quanto mais controladora é a pessoa, mais medo ela tem daquilo, porque dá um pavor, dá um medo de ficar louca, de surtar, né? Só que aí a gente não se dá o trabalho de conhecer ninguém, porque a gente já projeta a nossa sombra naquela pessoa e já acha todo mundo um lixo, e a gente não se dá o trabalho nem de tentar. A gente já fica, isso aí é lixo, isso daí não sei o que, já fica numa postura arrogante, preconceituosa, só vendo defeito em todo mundo, não se entrega pra ninguém, não experimenta nem conhecer alguém, já começa a rejeitar a pessoa a priori. E aí, como é que a gente vai achar alguém legal se a gente não tenta, se a gente não tem parâmetro? Mesmo se aquele cara não for o certo, não tem problema, vai lá, experimenta, conhece, pelo menos você teve uma troca ali. Mesmo que não seja uma pessoa interessante, pelo menos você tem parâmetro para você saber o que você gosta ou não. Pelo menos você já tá tentando entrar na frequência do amor. Agora, se você se bloqueia, se fecha completamente, falar, não, tem muito trabalho para fazer, agora não dá, cada hora tá achando uma desculpa, gente, isso daí é um prato cheio pro ego controlador, pro ego mimado, pro ego que morre de medo de perder o poder. Desculpa a sinceridade, mas eu tenho que falar real aqui, gente. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça, porque eu também fui obrigada a olhar para essas questões para poder superar esses medos.
E quando a gente começa a tomar essa consciência, que muitas vezes são essas crenças que fazem com que a gente se auto-boicote, que a gente morre de medo da entrega, quando a gente começa a tomar consciência, a nossa percepção muda. E a gente começa a atrair outros níveis de relacionamento muito mais elevados, várias oitavas acima do que esse padrão estrupiado né, que a gente estava atraindo até então. E, gente, uma coisa que é super importante dizer, eu não tô dizendo, não tô afirmando aqui que sempre que a gente não encontra um relacionamento saudável, digno, é porque a gente tem medo da entrega. Claro que há casos e casos, há pessoas e pessoas, há vários níveis de crenças diferentes. Às vezes tem pessoa que tem, por exemplo, um problema com o pai, projeta o pai nos relacionamentos, e aí acha que se for se relacionar com alguém vai perder o amor do pai ou vai perder o amor da mãe. Tem milhares de crenças envolvidas, não dá pra gente generalizar. Mas o que eu tô falando que é muito comum de acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com várias clientes, elas acabaram me confessando na sessão, né, que tinham essa crença. É difícil a gente admitir, mas a gente precisa ter coragem de olhar pra dentro da gente e admitir que muitas vezes coisas que acontecem fora de nós são reflexo das nossas crenças e que estão ali alimentando o nosso sistema de defesa, porque no fundo a gente morre de medo de se entregar, de perder o poder, de ficar vulnerável. Tem muitas mulheres que se tornam extremamente fálicas e poderosas e criam um ego muito forte, guerreiro, né? Porque no fundo morre de medo da entrega. Então, aparentemente, gente, isso eu vi muito isso no meu consultório. A mulher chegava lá de terninho, toda poderosa e cheirosa, alto cargo na empresa e bababá, mas querendo muito viver um amor, desesperada para encontrar um amor, para viver o afeto, e não encontrava ninguém, porque no fundo ela usava, de certa forma, inconscientemente, aquela persona para evitar um relacionamento mais profundo na vida dela, porque no fundo ela tinha muito medo da perda, porque ela sabia que se ela se entregasse, o cara poderia traí-la, né? O cara poderia lesá-la, ela tinha muito medo daquilo, tinha muito medo da perda e no fundo um medo imenso da perda de controle. Então, gente, o convite que eu quero fazer para vocês hoje é que vocês tenham essa coragem de olhar para dentro, né? Não falo isso só para mulheres, é que 80% do público que assiste os meus vídeos é de mulher, né? A maioria das minhas clientes são mulheres, eu sou mulher, então é o público que eu mais entendo, que eu mais conheço, mas isso serve para os homens também. Tem muito homem que coleciona mulher, né? Pula de galho em galho, tá cada hora com uma, porque no fundo ele tá negando a própria mulher interna, a ânima dele, ele não consegue integrar, porque às vezes é um cara muito narcisista, um cara psicopático e morre de medo de perder o controle, de perder o poder. Então ele não quer dar o braço a torcer, né, em nenhuma relação, porque no fundo ele tem muito medo da vulnerabilidade. Isso também acontece e é muito comum. Isso é muito comum principalmente naquele cara que faz o tipo do galinhão, né, aquele cara sedutor, que coleciona mulheres, então biologicamente ele tem uma performance muito boa, mas afeto zero. Isso é muito comum também. É uma forma do cara não se entregar, do cara sustentar ali o mecanismo de defesa dele. Não estou dizendo que é sempre que isso acontece, que todos os caras que são galinhas têm esse problema, mas é comum disso acontecer, com mulher também. Então, gente, observem, tenham a coragem de olhar para dentro de si mesmos e avaliarem até que ponto não existe realmente alguém bacana, né, para você se relacionar, para você ter um relacionamento digno, saudável, até que ponto isso é uma verdade mesmo, ou até que ponto, de alguma forma, esse é um mecanismo de auto-boicote para você evitar a entrega. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que esse vídeo possa ter tocado o coração de pelo menos alguns de vocês que sentem afinidade energética comigo. Gente, uma coisa que é muito importante de falar é que se você tem vontade de trabalhar suas crenças negativas, seus bloqueios, esse sistema de auto-boicote, uma técnica quântica que é muito boa e que eu recomendo é o Theta Healing, é uma técnica de cura quântica, uma terapia energética. O meu pai, ele é Theta Healer, ele dá curso de Theta Healing, atende individualmente por Skype, presencialmente, tanto em Piracicaba quanto em São Paulo. Então, se você tem interesse em se autoconhecer, em fazer um trabalho mais profundo, eu também vou deixar o contato dele aqui embaixo para vocês poderem escrever para ele. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos.